Bom dia, você está assistindo ao nosso programa com análise diária dos preços da Bitcoin. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Nossas análises são feitas com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui os preços de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance. Ao fundo do gráfico nós temos uma reta colorida que representa o volume diário negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi. Os preços estão enquadrados em canais pelo nosso software Wild Horses que melhor representa o seu comportamento. E ao fundo do gráfico nós temos tarjas horizontais coloridas que representam o agrupamento do preço em torno de regiões. A região mais visitada pelos preços inicia logo acima de 3.530 e termina logo acima de 3.630 em tom azulado. Apenas por essa informação nós podemos imaginar que os preços naturalmente retornem a ela em função da queda que nós tivemos aí nos últimos dias, ter tido volume ordinário, ou seja, dentro do padrão verificado nos últimos dias, ao contrário da última queda abrupta que tivemos, onde tinha o volume associado a ela, foi um desvio padrão acima da média dos 23 dias que lhe antecederam, ou seja, uma queda fora do padrão de volume que vinha acontecendo. Não é o que tem acontecido atualmente, onde nós tivemos um movimento praticamente natural dos preços. Então, a expectativa apenas por essa informação seria de um retorno ao menos até o fundo dessa região. Todavia, identificamos um padrão gráfico que nós queremos mostrar para vocês nessa análise de hoje e que ela faz um contraponto a essa expectativa. Vamos agora à nossa expectativa para o fechamento diário no dia de hoje dentro da Exchange Binance. Nós temos então uma expectativa de fechamento em 3.443 dólares, no intervalo que inicia em 3.409 e termina em 3.476. Notem que ao fundo do gráfico a tonalidade das tarjas mais recentes vem tendendo ao verde, o que denota sim uma diminuição temporária da correlação entre volume e preço em função da queda dos últimos dias ter sido acompanhado de um leve aumento de volume, porém não suficiente para ser identificado pelo gráfico anterior como movimento deveras acima da média. Vamos então ao nosso mercado agora, porém antes disso queremos mostrar para vocês um padrão que começamos a identificar já no dia de ontem. E aí nós temos na nossa conta do Twitter, que a gente reativou recentemente, convidamos vocês a fazer a assinatura dela, Hello Wild Horses, siga-nos então no Twitter, o nosso canal no Telegram também tem a mesma denominação, Hello Wild Horses, vocês são todos bem-vindos e convidados ali. A vantagem que vocês têm é que nós temos boletins que estamos começando a divulgar, que nós conseguimos fazer um acompanhamento mais veloz do mercado através dessas mídias. Então, nós colocamos já 15 horas atrás um gráfico da Binance. Então, nós identificamos uma possível esgotamento da capacidade dos 13.400 dólares de suportar os preços. E nós falamos isso em função de que a queda foi acompanhada por um aumento de volume, porém, uma vez que a queda foi interrompida, o volume caiu bastante, evidentemente para padrões acima dos ordinários, os que eles vinham apresentando até então, porém não suficiente para fazer uma reação. Nós esperávamos que dentro de um padrão de suporte haveria um repique, e esse repique seria acompanhado por pelo menos a manutenção do volume verificado durante a queda e não um esgotamento também desse volume. Essa configuração nos sugeriu, então, já há 15 horas atrás, de que a capacidade dos 13.400 de suportar os preços teria sido esgotado. Então, escrevemos aqui, assim a capacidade de 13.400 dólares de suportar os preços pode estar esgotando-se mesmo sem uma queda ainda. Já deveria ter havido ao menos uma leve alta, o que não aconteceu. Vamos dar uma olhada então dentro da Binance. O que aconteceu foi exatamente o que vínhamos comentando. A capacidade esgotou-se, nós tivemos uma nova queda, essa sim sem reação. Essa queda sem reação, e aí nós perdemos então o suporte dos 13.400, nós estamos agora nos 3.360, então é possível que haja uma nova recuperação, claro que sim, porém a capacidade dos 13.400 ela se esgotou naquele movimento, naquele teste que foi feito a ele. Essa foi a nossa perspectiva, nós capturamos isso e colocamos então no nosso boletim divulgado aí no Twitter e no Telegram. Então a gente convida vocês a fazer esse acompanhamento para quem está com posição aberta ou está acompanhando o mercado, poder ter essa informação ao longo do dia. Nós temos aqui dentro da
CoinMarketCap, agregador de dados. Nós temos aqui nesse momento Bitcoin negociada em 3.417 dólares, segundo lugar Ripple com 28 centavos e Ethereum com 104. Novamente o Tether, então, na quarta posição, o que denota uma fraqueza do mercado. A gente havia comentado isso. Todas as vezes em que o Tether ganha posição, na verdade, é as demais que estão perdendo em relação a ela, o que mostra então uma fraqueza do mercado, mas para quem está acompanhando, isso já pode ser tranquilamente esperado. Nós temos aqui os volumes negociados nas principais exchanges. A gente tem BitMEX com 1,1 bilhão, apesar do volume maior do que ela vem apresentando nos últimos dias, não é um volume extraordinário. Para quem está acompanhando as nossas análises, sabe que por bastante tempo a BitMEX tinha sempre volume acima de 1 bilhão e recentemente ela vem apresentando volume seguidamente abaixo de 1 bilhão, atingindo marcas muito próximas dela quando consegue superá-lo em ocasiões limitadas e de curta duração, e uma delas está acontecendo agora nesse momento. Binance aí recuando do topo de 850 milhões negociado nas últimas 24 horas que ela apresentou durante essa movimentação e vem aí aos poucos retornando ao padrão de 400, 500 milhões que ela tem apresentado aí nos últimos dias também, e vem seguido de perto aí, porém no patamar algo inferior, pela OKEx na casa dos 460 milhões nesse momento. Ou seja, nós não estamos tendo volume extraordinários, parece que o mercado aceitou o que está acontecendo, está confortável com o patamar atual. Vamos dar uma olhada então no mercado nacional, é sempre bom a gente verificar. 400 bitcoins negociadas nas últimas horas na Negocie Coins, numa faixa que vai de 13.107 até 13.500, faixa dentro de uma normalidade, R$400 ali de distância entre a mínima e a máxima, às vezes chega a R$600, e o volume dentro de uma normalidade que vai de 400 a 500 bitcoins negociadas nas últimas 24 horas. Nesse momento, os preços em 13.375 dólares, o último negócio feito em Bitcoin dentro dessa exchange, e aí a gente vê dentro praticamente do centro da faixa, ou seja, o mercado dentro de uma normalidade. Então, antes da gente encerrar a nossa análise, eu gostaria de mostrar para vocês o padrão que a gente vem identificando. Então, primeiro eu gostaria de comentar a questão da força do suporte. Então, quem acompanhou a nossa análise do ouro, que eu vou usar como exemplo, viu que no dia da nossa análise nós tínhamos aqui comentado que tivemos uma forte alta durante o pronunciamento de Jerome Powell, que avisou que ia antecipar o fim da alta dos juros, e isso teve um reflexo imediato no dólar. Porém, esse movimento ele foi interrompido perto dos 1.300 aos 1.300 dólares. Então mostra que os 1.300 dólares nesse momento funcionavam aí como uma resistência. Então o preço teve um leve recuo e fez um novo teste. No momento em que esse resistência foi rompido, o patamar dos 1.300, nós tivemos um salto aí nos preços visíveis. Nós não temos informação de volume, mas isso não é relevante para nós e não é relevante para o ouro, que é um ativo já bastante maduro, bastante estabelecido. A gente consegue fazer análise apenas pela movimentação dos preços, porque a movimentação dos preços reflete o volume. Claro que nós não vamos conseguir diferenciar uma acumulação de uma estabilidade, acomodação natural dos preços, evidentemente, mas em termos de movimentos bruscos eles vão estar sim associados a volume. E aí o que nós temos? Nós tivemos esse rompimento súbito desse patamar. O que aconteceu? Então nós viemos fazendo um teste, o rompimento foi claramente marcado aqui por um movimento súbito. O que aconteceu no dia seguinte? Nós tivemos um teste a esse suporte, então agora 1.300 funcionando como um suporte, ele foi rompido, mas imediatamente a ser rompido, ele teve uma movimentação extremamente abrupta e que jogou ele novamente para cima dessa linha, ou seja, novamente um suporte, ou seja, a capacidade dos 1.300 de resistir aos preços quando eles estavam abaixo e de suportar aos preços quando eles estavam acima, mostrou uma reação clara e súbita da sua força.
Isso é o que nós imaginávamos que aconteceria nos 13.400 e não é isso que aconteceu. Como a gente mostrou para vocês, nós vimos aí um teste, uma força no suporte do patamar de 13.400, porém isso não se traduziu em volume, isso não se traduziu em repique, os preços se acomodaram ali, por conta disso nós somos capazes de antecipar que a capacidade de suporte dos 13.400 teria sido esgotada. E por fim, um padrão aqui que a gente vem identificando, para quem está razoavelmente familiarizado ou mais com o conceito de fractais, que são padrões que se repetem em escalas distintas, nós vemos aqui uma movimentação que sugere esse padrão, onde nós temos aqui um padrão em uma escala de alguns dias, que acaba se reproduzindo aqui numa escala de algumas horas. Então nós temos aí oscilações seguidas de um período de estabilidade, de acomodação em torno de um patamar, e aí dando espaço a movimentos bruscos, e aí a repetição do padrão. Então o que nós temos? Nós temos aí um padrão de volume maior durante as grandes oscilações, e depois o volume vem decaindo. Aqui a figura não contribui muito, mas o volume cai muito aqui nas últimas períodos, antecedendo o movimento brusco, que traz então mais volume de negociação enquanto a oscilação vem acontecendo, e depois ela se acomoda em torno de um patamar e o volume começa a decair, e quando ele chega a níveis mínimos ele está antecedendo aí antecipando a iminência de uma nova movimentação brusca, possivelmente para baixo, e aí ele vai dando repetição a ela. Então a gente acredita que a gente está vivenciando algo assim nesse momento. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência. Assinem o nosso canal, não se esqueçam de ativar as notificações para serem avisados de vídeo como esse. Caso alguma coisa que nós falamos não ficou clara, por favor, coloquem as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.